Olá, sétimo ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela. Gente, semana que vem nós vamos ter a nossa prova de história, né? A aula que eu vou gravar de hoje é a nossa aula referente à aula de hoje mesmo, do dia 21/6. O que eu vou fazer ao longo dessa semana? Ao longo dessa semana, eu vou gravar um vídeo todos os dias referente ao conteúdo que vai cair na prova, tá? Então, assista todos esses vídeos. A partir de hoje, eu vou postar um vídeo segunda, um terça, um quarta, um quinta e um sexta. Eu vou postar 5 vídeos, um por dia. Assista todos os vídeos, porque esses conteúdos vão cair na prova de vocês, tá? Bom, a aula de hoje foi sobre o calvinismo. E olha só, o que é calvinismo? Só para a gente recapitular um pouco, porque essas outras aulas a respeito da reforma protestante, que é o conteúdo sobre o calvinismo, eu vou falar ao longo da semana, tá? Mas eu vou só dar uma recapitulada para ficar mais fácil para vocês entenderem. A respeito do calvinismo, nós tivemos um período chamado Idade Média, né? E na Idade Média nós sabemos que a Igreja Católica ela era a instituição mais importante para a Europa, tá? Ou seja, era a instituição que mandava em todas as escolhas do rei, que mandava em como as pessoas iam viver, pensar, se vestir, etc, tá? Ou seja, a Igreja Católica era muito importante. E a Igreja Católica tinha um benefício em relação à população. Que benefício é esse? Lembrando, deixando bem claro, que a Igreja Católica da Idade Média é uma igreja diferente da igreja de hoje, tá? A Igreja Católica da Idade Média, ela tinha a função de punição. A de hoje tem a função de salvação, tá? Ou seja, na Idade Média, a Bíblia da Igreja Católica, não tinha igreja evangélica ainda, tá? Igreja Católica era em latim. E só sabia ler essa Bíblia em latim quem fosse da igreja, quem fosse letrado. E nós estamos na Idade Média. A Idade Média é uma idade que as pessoas não estudam. É a idade que as pessoas trabalham e passam muita fome. E só estuda quem vai virar padre, tá? Pronto. As Bíblias eram escritas em latim. Nem mesmo os reis sabiam ler em latim, tá? Ou seja, imagina só o seguinte, que como as pessoas não sabiam ler em latim, a Igreja Católica, sim, na Idade Média, ela se usufruiu dessa falta de conhecimento do latim da população. Então a Igreja Católica pegava a Bíblia e falava o seguinte, bom, aqui diz que você tem que me pagar um novo imposto. Como é que a pessoa ia saber se é verdade ou mentira se a pessoa não sabe ler, né? Então a pessoa catava. Aqui diz que o rei tem que criar uma cidade para a Igreja Católica. Se o rei não soubesse ler, ele ia criar uma cidade para a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela se usufruiu desse poder que ela tinha de entender, de saber ler o latim, de saber ler a Bíblia, para manipular. Ou seja, tinha coisas que não estavam na Bíblia, mas ela fingia que lia e as pessoas acatavam, porque as pessoas tinham muito medo de ir para o inferno na Idade Média. Até hoje as pessoas têm muito medo, né? E olha só, então a igreja se usufruiu disso por muitos anos. Então, com isso, com essa falta de entendimento da população do latim, a igreja ganhou muitos territórios, a igreja conseguiu ganhar muitas casas, muitas empresas, muitas riquezas, a igreja conseguiu enriquecer muito, tá? Por quê? A igreja dizia, a população atendia. Porque se você diz não para a igreja, você diz não para Deus. E se você não sabe ler a Bíblia, e o padre lê na sua frente, se você não sabe, você vai acreditar no que o padre está falando, né? E olha só, com isso, a Igreja Católica conseguiu ter muito dinheiro. A Igreja Católica também na Idade Média vendia uma coisa chamada indulgência. O que é isso? A Igreja Católica dizia o seguinte, você quer ir para o céu? Se você quer ir para o céu, você tem que comprar um pedaço do céu, um terreno no céu. E para que isso aconteça, você tem que me dar uma quantia, você tem que me dar todo o seu dinheiro. E aí, você vai querer ou não? Então, era mais ou menos assim, a população trocava dinheiro, riquezas, terras, por um pedaço no céu. Isso chama-se indulgências, tá? E a igreja também vendia a salvação. Ela dizia o seguinte, para você ser salvo e ir direto para o céu, você tem que me pagar uma quantia. Não importa se a pessoa era pecadora, se a pessoa fazia coisas erradas. Se ela pagasse uma quantia para a igreja considerável, a igreja dizia que a pessoa ia para o céu. Dizia que estava na Bíblia. Só que, gente, tem um cara chamado Martinho Lutero, tá? Já vou dar essa aula sobre Lutero e também sobre Calvino hoje, para ficar mais fácil pra gente. E aí o Lutero era um monge católico alemão, morava na Alemanha, tá? E o Lutero, ele sabia ler a Bíblia, porque ele era um monge, era da igreja.
Ele via as coisas que a Igreja Católica fazia e ele discordava. Ele via que a Igreja Católica cobrava por um pedaço no céu, ele via que a Igreja Católica pedia dinheiro para a população, ele via que a Igreja Católica criava novos impostos, tudo usando a Bíblia. E o Lutero, Martinho Lutero, via que aquilo era errado, ele via que aquilo não estava na Bíblia. Ele via que a igreja estava manipulando a população para que a igreja pudesse se usufruir disso. O que o Lutero faz? O Lutero vai, traduz a Bíblia para o alemão, porque ele é alemão, né? Para que a população local dele saiba ler a Bíblia e para que a população local dele, quando lê a Bíblia, perceba que aquelas coisas que a igreja faz, algumas daquelas coisas não estão na Bíblia. Então, como por exemplo, vender um pedaço do céu, isso não está na Bíblia. É você pagar por a sua salvação, não está na Bíblia. Então, você cobrar impostos por a sua salvação, não está na Bíblia. Então, quando a população alemã pegou essa Bíblia traduzida, a população alemã ficou revoltada com a igreja, tá? Porque a igreja passou mais de 1000 anos cobrando a população europeia de diversas coisas e ela não podia, porque ela usava a Bíblia em prol daquilo que não estava na Bíblia, tá? Outro fator, Lutero traduz a Bíblia e Lutero escreve 95 teses e coloca essas teses na praça pública na Alemanha para que a população leia tudo aquilo que ele pensa sobre a Igreja Católica. Olha só, lembrando que o Lutero, ele não odeia a Deus, ele não odeia a igreja. O Lutero, ele não simpatizava com as ações erradas que a igreja tomava, ou seja, com essa coisa de vender um pedaço do céu, com essa coisa de cobrar impostos em troca de salvação. Então, da pessoa ser super errada, mas o padre fala que a pessoa vai para o céu só porque a pessoa pagou uma quantia. Então, para o Lutero, isso era tudo muito errado. Tá? Então, Lutero escreve as 95 teses, coloca na praça pública e também traduz a Bíblia. Quando Lutero faz isso, obviamente, ele é excomungado, ou seja, ele é expulso da Igreja Católica e começa a ser perseguido pela Igreja Católica. Alguns reis que já estavam sem paciência para essas questões da Igreja Católica, alguns reis que não queriam mais que a Igreja Católica mandasse em seus reinos, começaram a apoiar o Lutero, porque eles viram que essa questão de você criar impostos, de você dar cidades de presente, de você dar tudo que o padre pedia de presente em troca de você ir para o céu, era mentira. Então, muitos reis começaram a seguir o Lutero e começaram também a esconder o Lutero para que a Igreja Católica não pegasse ele, tá? A partir desse momento, quando o Lutero traduz a Bíblia e cria as 95 teses, outras pessoas estão agora aptas a criarem novas religiões. É nesse momento que nasce a igreja evangélica, tá? A igreja protestante. Porque outras pessoas que acreditam em Cristo, mas não acreditavam naquelas regras tão pesadas da igreja, começaram a criar suas próprias religiões com o que elas entendiam e com o que elas acreditavam que era certo, tá? Então, Lutero, ele vai criar uma religião chamada de luteranismo, ou seja, é uma religião que ela é muito parecida com a religião católica, porque ele não odiava a Igreja Católica, mas nessa religião ele não vai cobrar, por exemplo, as indulgências, ele não vai cobrar a salvação, ele não vai cobrar um pedaço do céu, ele não vai fazer isso, mas no luteranismo vai ter santos, no luteranismo vai ter algumas coisas parecidas com a Igreja Católica, tá? Então aquelas pessoas que se identificam com o luteranismo, agora elas podem virar luteranas. Ou seja, a partir desse momento, a partir de Lutero, a Europa inteira só tinha uma única religião cristã, que era a religião católica. A partir de Lutero, outras religiões cristãs, ou seja, que acreditam em Cristo, vão surgir, e uma delas é o luteranismo, tá? A nossa aula de hoje vai falar sobre o calvinismo, que também é outra religião derivada do luteranismo. João Calvino viu no luteranismo uma oportunidade de criar uma nova religião com as coisas que ele acreditava, tá? Porque até o momento, nenhuma pessoa tinha o poder de criar uma religião, tá? Até o momento só havia uma única religião oficial, que era a Igreja Católica. E então, o João Calvino vê nessa saga do Lutero uma oportunidade de criar uma nova religião. O que ele faz então? Ele diz o seguinte: para que você entre no reino dos céus, você tem que ter a predestinação, ou seja, você já nasce com a salvação ou você já nasce com o intuito de ir para o inferno. Então, por exemplo,
você nasce. Independente do que você faça ou não, você já nasce com a predestinação. Você já nasce sendo abençoado de ir para o céu ou para o inferno, tá? E ele dizia o seguinte: para descobrir as pessoas que vão para o céu, são pessoas que geralmente trabalham muito, então ele incentivava o trabalho. As pessoas pensavam o seguinte: como eu não sei se eu sou predestinada a ir para o céu ou para o inferno, né? Mas eu já nasci com isso, eu vou trabalhar muito, porque pode ser que assim eu seja predestinada a ir para o céu. Ou seja, isso é muito perigoso, tá, gente? Porque imagina só, para quem é calvinista, dessa religião do João Calvino, se a pessoa soubesse, quando ela nasceu, que ela já está predestinada a ser salva, não importa o que ela fosse fazer ao longo da vida, ela já nasceu salva. Então a pessoa podia fazer muitas coisas erradas, tá? Porque, gente, um fato é o seguinte: para aqueles que são cristãos, parte das pessoas serem direitas, serem honestas e fazerem coisas corretas, para aqueles que são cristãos, é o medo de ir para o inferno, né? Então, se a pessoa é calvinista e ela já nasceu e já sabe que ela vai para o céu, por exemplo, isso tira totalmente o medo dela de ir para o inferno. Então, a pessoa pode fazer coisas erradas que ela já sabe que ela vai para o céu, segundo João Calvino, tá? Então, ele diz o seguinte: você já nasce predestinado, você já nasce, imagina só que eu nasci e aí eu já vou ser salva, não interessa o que eu vou fazer na minha vida. Ele diz o seguinte: geralmente as pessoas que vão ser salvas são pessoas que gostam de trabalhar. Então as pessoas começavam a trabalhar muito no intuito de serem salvas, tá? Isso, inclusive, gente, do João Calvino, ajudou muito na questão do capitalismo. O que é capitalismo? Na questão financeira, na questão comercial, porque as pessoas começaram a trabalhar muito. E quando as pessoas começam a trabalhar muito, começa a gerar muito lucro para aquela população, tá? Porque as pessoas pensavam o seguinte: se os predestinados a serem salvos são pessoas que gostam de trabalhar, eu tenho que trabalhar. Porque a pessoa não sabia se ela era predestinada ou não a ir para o céu, tá? Então, as pessoas começaram a trabalhar muito e a gerar muito recurso financeiro para aqueles países que adotavam o calvinismo, tá? Lembrando o seguinte: o luteranismo, ele nasce na Alemanha porque Lutero é alemão. O calvinismo nasce na Suíça, porque o João Calvino é suíço, tá? Turma, é isso. Amanhã eu vou postar mais vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me procurar, tá? Obrigada e tchau.